Bom, essa é a nossa disciplina de seminários do PPGFA. Hoje a gente conta com a presença do meu amigo Fred. Ele vai apresentar o seminário para a gente hoje, espectroscopia magneto-ótica de materiais 2D. Fred, fica à vontade, você tem aí 40, 50 minutos mais as perguntas. E aí, conforme as perguntas vão aparecendo aqui no chat, ou você pode responder na hora, ou pode deixar para o finalzinho também. Beleza? Tá, beleza. Obrigado pela presença aí. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer aí ao professor Emilson pelo convite e também à pós aí da UTFPR pela oportunidade de a gente estar mostrando aí um pouquinho o nosso trabalho. E como o Emilson comentou, então, falar um pouquinho sobre espectroscopia magneto-ótica de materiais 2D. Meu nome é Frederico Barros de Souza, mas é Fred, né? E eu sou eu sou pós-doc aqui na UFSCar, em São Carlos. Eu defendi meu doutorado recentemente na UFMG, e esse trabalho aqui que eu vou mostrar hoje é um pouquinho do final do meu doutorado, essa transição, né, vindo aqui para a UFSCar. Bom, então, aqui está um pouquinho do que vai ser falado hoje. Eu peço desculpas, acabou como eu peguei muito slide aqui que já estava pronto, os slides estão em inglês, mas apresentação em português, espero que não seja um problema. Bom, primeiramente, vou falar um pouquinho sobre o que são esses materiais 2D, né, fazer uma breve introdução. Depois, comentar mais especificamente o que são os dicalcogenetos de metais de transição, que é o material 2D, a família de materiais bidimensionais específica que eu trabalho. Falar sobre defeitos nesses TMDs e como que a gente pode utilizar nesses defeitos para, de alguma forma, modular as propriedades desses materiais de maneira que vão amplificar aí os efeitos que a gente quer. Um pouco das técnicas óticas, né, da técnica ótica de magneto-ótica, que é utilizada principalmente, falar os resultados, a discussão e fazer a conclusão e os próximos passos desse trabalho que a gente vem fazendo aqui. Bom, então, para falar de materiais bidimensionais, a gente tem que começar com grafeno, né? Acredito que todos já devam ter ouvido falar do grafeno, seja, né, profundamente ou superficialmente, mas o grafeno nada mais é do que uma folha que vem do grafite, né? Então, o grafite de lápis, lapiseira, né, que nós usamos, se a gente conseguir esfoliar, né? Porque o grafite é formado por várias folhas de carbono, e se a gente consegue isolar uma única folha de grafite, a gente tem o grafeno. Então, quando a gente está escrevendo no papel, o que a gente está fazendo é esfoliando o grafite, só que a gente ainda continua com várias camadas desse grafite. Agora, para a gente chegar no grafeno, né, ou seja, uma única camada, uma monocamada de grafite, um dos métodos, que foi o primeiro mostrado lá em 2004, é o da esfoliação direta, né, com Scotch tape, que chama, ou fita azul. A gente pode esfoliar, e ao esfoliar a gente pode conseguir isolar uma única camada de grafite e depois transferir para o substrato e trabalhar com esse material. Bom, então, o grafeno é esse material aqui, se a gente olha, né, no espaço real, ou seja, as coordenadas espaciais do grafeno, né, x, y, z, ele tem essa estrutura hexagonal, só que o que acontece é que, em vários casos, é mais interessante a gente não olhar para o espaço real, mas a gente olhar para o espaço recíproco. Então, isso não sei se na graduação muitos de vocês fizeram estrutura de estado sólido, para ver essa questão de estruturas de bandas e tudo mais. Então, vou fazer um breve resumão do que vai ser preciso aqui. Então, assim, aqui a gente tem o espaço real do grafeno, ou seja, o espaço das coordenadas espaciais, x, y, z. Só que o que acontece, então, a gente tem esse interesse em olhar para o espaço recíproco por vários motivos. No nosso caso aqui, no que vai ser discutido nesse seminário, é porque a gente está interessado com a estrutura de bandas eletrônicas dos materiais que a gente vai tratar aqui. Então, ou seja, como que os elétrons estão distribuídos energeticamente e em momento, né, em vetores de onda. E o que acontece é que, quando a gente olha para o espaço real, o espaço das coordenadas espaciais, os elétrons vão estar distribuídos
no cristal todo, né? Ou seja, num número enorme de átomos ali, o que não é benéfico para a gente tratar esses problemas. Só que ao invés de a gente olhar para o espaço das coordenadas espaciais, a gente pode olhar para o espaço recíproco, que é formado pelas coordenadas de vetor de onda, ou seja, coordenadas de frequência, momento, né, no caso. E no caso, quando a gente pega, né, esse grafeno que tem essa estrutura hexagonal, né, uma estrutura periódica hexagonal, quando a gente faz a transformação do espaço real para o espaço recíproco, através de uma, assim, basicamente uma transformada de Fourier mesmo, a gente tem também uma simetria hexagonal desse espaço recíproco. E agora não mais a gente tem as coordenadas x, y, z, mas a gente tem as coordenadas kx, ky e kz. No caso, quando a gente está tratando de material bidimensional, então seria só xy e kx e ky. Então, basicamente, como ele tem nessa simetria hexagonal, todos os elétrons dessa estrutura, eles vão ter os momentos descritos dentro dessa aqui que a gente chama primeira zona de Brillouin, né? Então, assim, a gente pode tirar daqui a estrutura de bandas eletrônicas do material, dos elétrons de todo o material. E para o grafeno, no caso, ou seja, então aqui a estrutura de bandas eletrônicas nada mais é do que as energias possíveis para os elétrons do material para cada um desses vetores de onda, né, para cada um desses momentos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o ponto gama, o ponto M e o ponto K, né, que são pontos de simetria do material. Então, se a gente vai traçando essas retas aqui, a gente pode ir tirando as possíveis energias. Então, por exemplo, o ponto gama, a gente tira esses pontos aqui das bandas, são as possíveis energias que os elétrons podem ter para esse determinado momento aqui. E a gente faz isso para todos esses momentos, e a gente tem, né, a imagem aqui da nossa estrutura de bandas eletrônicas. Então, por isso que é interessante a gente olhar para o espaço recíproco nesse caso, né, para olhar as propriedades óticas do material. E o interessante do grafeno é que no ponto K, né, nesse ponto de simetria K, que são esses vértices do hexágono aqui dessa primeira zona de Brillouin, a gente tem que, então, aqui para energia zero, né, seria energia de Fermi, tudo que está abaixo são as bandas ocupadas, quando tudo que está para cima dessa energia zero são as bandas desocupadas. E a gente tem que essas bandas ocupadas com a banda desocupada tocam exatamente nesse ponto K. Então, se a gente dá um zoom aqui, né, ver de maneira esquemática, a gente tem essas, assim, esse contato aqui, essa singularidade, esse ponto de singularidade entre a banda de valência, a banda de condução, por assim dizer, e isso faz desse material um semimetal, né? Ou seja, porque tem um ponto aqui que os elétrons, né, das bandas ocupadas podem facilmente se deslocar e preencher aqui as bandas desocupadas. Então, a gente tem o grafeno, então, que é um semimetal, só que nós temos também outros materiais bidimensionais com outras propriedades, né? Com outros tipos de estrutura de bandas. Um outro exemplo é o nitreto de boro hexagonal, o HBN. Ele, diferente do grafeno, que tem um ponto de contato aqui entre a banda de valência e a banda de condução, o HBN ele já tem um gap de energia, né? Ou seja, uma banda proibida aqui entre a banda de valência e a banda de condução, de aproximadamente 6 eletronvolts, que é uma energia relativamente alta, para esses termos aqui, o que faz desse material um isolante, ou seja, precisaria de uma energia muito alta para conseguir excitar elétrons aqui da banda de valência para a banda de condução, para ele poder conduzir, ter algum tipo de condução. Então, por isso ele é chamado de isolante. Só que a gente tem também o meio termo, que seriam os semicondutores, e no caso aqui a gente tem, em específico, né, o material que vai ser tratado aqui nesse seminário, são os dicalcogenetos de metais de transição, né, os TMDs, da família de TMDs, que assim como o nitreto de boro, ele também possui um gap de energia, ou seja, uma banda proibida aqui entre a banda de valência e a banda de condução, só que a energia desse gap é menor, é de 1 a 3 eletronvolts aproximadamente, que torna esse material um semicondutor, porque seria mais fácil excitar elétrons para cá e para que o material possa conduzir. E aí, no caso, né, os dicalcogenetos de metais de transição, assim como o grafeno, eles são formados também por camadas, né, sendo que na camada
as interações são interações fortes do tipo covalente, então fazendo com que as interações no plano nesses materiais sejam fortes, eles sejam rígidos mecanicamente, enquanto fora do plano, as interações já são do tipo Van der Waals, interações mais fracas, fazendo também com que eles possam ser facilmente esfoliados e a gente consiga isolar uma única camada. E essa camada, né, do TMD, ela é formada por uma camada aqui central do metal de transição, como, por exemplo, o molibdênio ou o tungstênio, sanduichada por duas camadas aqui do calcogênio, né? Como, por exemplo, o enxofre ou o selênio. Então, exemplos de materiais, né, dessa família dos dicalcogenitos de metais de transição são o MoS2, MoSe2, o WS2, WSe2 e entre outros. E assim, por mais que esse material ele possua, né, assim, uma única, o que a gente chama de monocamada, possua 3 camadas, o que acontece é que quando a gente olha por cima, ele também tem essa estrutura hexagonal, igual do grafeno, e por conta de simetria, né, todas as forças aqui fora do plano, elas se anulam entre as camadas, fazendo com que a resultante seja apenas no plano, né? Então, a gente pode considerar para fins práticos também uma monocamada, esse material aqui formado por essas 3 camadas. E, assim como o grafeno também, possui essa simetria hexagonal do espaço real, e ao fazer a transformação, né, para o espaço recíproco, a gente também tem uma estrutura de simetria hexagonal. E aí os mesmos pontos de simetria, que vai ser muito falado, né, daqui para frente, então, reforçando, principalmente aqui os pontos, né, aqui esses pontos K e menos K, aqui nessas bordas do hexágono, nos vértices do hexágono. E aí o que acontece? Então, se a gente, como comentado, a gente pode olhar para a estrutura de bandas, que vai ser muito importante aqui para a gente analisar algumas das propriedades ópticas desse material. E a estrutura de bandas do TMD é uma estrutura que contém um gap de energia, ou seja, uma banda proibida, que faz dele um semicondutor. Só que a gente tem um detalhe que acontece quando a gente sai do material bulk, né? O bulk é formado por várias camadas, é quando ele não é bidimensional, ou seja, ele é tridimensional, então são várias camadas. E a gente vai reduzindo essas camadas, ou seja, 4 layers, né? 4 camadas, 2 camadas e uma camada, a gente tem uma transição dessa estrutura eletrônica de bandas. Então, como a gente pode observar aqui, tanto para o bulk, 4 camadas e até 2 camadas, o ponto máximo aqui, né, o topo da banda de valência, tem um momento diferente do fundo da banda de condução, para todos esses que têm mais de uma camada. Só que quando a gente vai para uma única camada, o que acontece é que a gente tem que o topo da banda de valência, ele tem o mesmo momento do fundo da banda de condução. E isso foi a primeira propriedade, né, vista e reportada por essas monocamadas de TMDs. E por que isso é interessante? Bom, então quando a gente tem, né, multicamadas de TMDs, a gente tem o que a gente chama de um semicondutor de gap indireto, que é isso que a gente mostrou, que a gente viu aqui, ou seja, um gap indireto. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um elétron excitado aqui na banda de condução, esse elétron, uma maneira dele decair de volta para a banda de valência é emitindo luz. E muitas das propriedades desse material estão relacionadas com sua emissão de luz, né? Há muito interesse por trás da emissão de luz de semicondutores. Só que, para qualquer transição óptica e para qualquer efeito, na verdade, a gente tem que ter conservação, tanto de energia quanto de momento. No caso da energia aqui, o fóton, essa transição, essa diferença de energia entre o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência, pode ser respeitada aqui pela energia do fóton, ou seja, emite um fóton com a energia exatamente dessa diferença de energia aqui, e a conservação de energia é respeitada. No entanto, esse fóton não tem momento suficiente para que a conservação de momento aqui seja respeitada, porque o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência possuem momentos diferentes. Então, para essa transição ocorrer aqui, precisa de uma outra quase partícula ou de um outro efeito
que vai atuar na conservação de momento, como, por exemplo, a emissão ou absorção de um fônon, né, que é um quanta de vibração do material. Então, assim, o material ele tem que absorver um quanta de vibração, emitir um quanta de vibração, para poder conservar momento e para que haja essa transição radiativa. Então, essa necessidade de haver uma outra quase partícula nessa transição diminui a eficiência dessa transição e, com isso, a eficiência da emissão de luz. No entanto, quando a gente vai para os semicondutores de gap direto, né, que é o caso das monocamadas de TMDs, a gente já tem, naturalmente, a conservação de momento. Por quê? Porque o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência possuem o mesmo momento. Então, essa transição radiativa, ou seja, essa transição que emite luz, que emite fótons, ela não necessita de nenhuma outra quase partícula para acontecer e para conservar energia e momento. E dessa maneira, ela se torna uma emissão muito mais eficiente. Então, as monocamadas de TMDs, né, elas são muito mais eficientes na emissão de luz, se comparado com as multicamadas, né, bicamadas ou qualquer TMD com camada superior a 1. Então, isso foi um grande atrativo desses materiais lá em 2010, e com isso várias outras propriedades foram sendo estudadas. Outra propriedade muito interessante desses materiais também é a formação de éxtons. Então, o que é o éxton, né? Então, eu tinha comentado agora sobre elétrons excitados aqui na banda de condução. Só que o que acontece é, quando um elétron ele sai da banda de valência e é excitado para a banda de condução, aqui a banda de valência ela passa a ter uma vacância de um elétron, ou seja, um elétron a menos. E um elétron a menos ele pode ser visto como uma quase partícula positiva, que a gente chama de buraco. E aí, assim, isso é tratado nesses materiais dessa forma, e o que acontece é, esse elétron que tem carga negativa, ele vai atrair, né, de ponto de atração colombiana, interação colombiana, com esse buraco, com essa quase partícula positiva. Só que essa atração, ela, assim, existe essa interação, só que vão existir várias outras interações no meio, né? Mas se essa interação colombiana entre o elétron e o buraco, ela for mais intensa, né, for majoritária em relação às outras interações, a gente pode ter a formação de um par elétron-buraco ligados, né, que é denominado o éxton, né, então a formação de éxtons. Só que o que acontece? Para semicondutores tradicionais, até mesmo os pontos quânticos, a energia de ligação do éxton ela é muito pequena. Então, ela ia de poucos milieletronvolts ou, no máximo, dezenas de milieletronvolts. Então, a própria energia térmica, né, ela pode ser capaz de quebrar essa ligação do éxton e o éxton não ser visto desses materiais. No entanto, o que acontece nas monocamadas de TMDs é que essa energia de ligação ela é muito mais intensa, da ordem de aí centenas de milieletronvolts, né? Ou seja, vai de 0,3 a 0,8 eletronvolts, o que é bem maior, né, do que a energia térmica da temperatura ambiente, por exemplo, e faz com que esse éxton, né, essa quase partícula ligada aqui, seja estável em monocamadas de TMDs, mesmo em temperaturas acima da temperatura ambiente, né, o que é algo muito interessante em relação aos outros semicondutores, que a gente observa éxtons apenas em temperaturas criogênicas. Então, essa é uma outra propriedade dos TMDs, assim, mais especificamente das monocamadas de TMDs, que atraíram também grande atenção para esses materiais. E como que a gente pode observar, né? Então, assim, esses éxtons? Então, no caso, assim, a gente tem 3 tipos de éxtons nessas monocamadas de TMDs, o éxton A, B e C. O éxton C aqui, para a gente, ele não vai ser importante hoje, então vamos falar mais do éxton A e B. E o éxton A e B, ele é formado aqui, como comentado anteriormente, né? Aqui no ponto K, de momento K, da estrutura de bandas, e formado aqui exatamente por elétrons no fundo da banda de condução e buracos no topo da banda de valência.
E o que acontece é que a gente tem o exton A e o exton B, porque, principalmente, o topo aqui da banda de valência sofre um desdobramento de energia. Então, a gente pode ter exons formados, né, por esses dois topos, por assim dizer. Pessoal, sintam-se à vontade, né, de interromper qualquer hora para fazer pergunta. Sabe que eu esqueci de comentar isso, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida a qualquer hora, é só falar. Bom, dando sequência, e como que a gente pode, né, observar através de medidas ópticas esses exons? Então, duas maneiras é através de medidas de fotoluminescência, que é o que eu vou comentar mais à frente, e medidas também de reflectância, né, ou transmitância. A gente pode ver, então, esses picos aqui nos espectros que estão relacionados com esses exons, né? Mas de onde que vem esse desdobramento aqui que dão origem aos exons A e B? Bom, esse desdobramento está relacionado com o acoplamento spin-órbita desses materiais. Então, a gente lembra lá das aulas de quântica, né, que o acoplamento spin-órbita ele é capaz de desdobrar níveis de energia e o que acontece principalmente com o topo da banda de valência nessas monocamadas de TMDs, né, devido aqui ao orbital, ao aumento no plano desses orbitais, a gente tem um acoplamento spin-órbita muito forte aqui no topo da banda de valência que faz com que haja um desdobramento em energia. Então, isso faz com que a gente possa ter transições para duas bandas diferentes, né? Duas bandas de valência diferente aqui nesse ponto K. A gente tem também um desdobramento na banda de condução, só que é um desdobramento um pouco menor devido ao diferente orbital que essa banda de condução tem. E aí, e isso dá origem a outros efeitos muito interessantes nessas monocamadas de TMDs, e um deles está associado exatamente com as simetrias desses materiais. Bom, uma das simetrias, uma da falta de simetria nesse material, é a quebra da simetria de inversão. Então, assim, se a gente pega um ponto qualquer aqui do material, se a gente traça um vetor R e aí traça um vetor menos R, esses vetores não vão ser, assim, não são conectados por simetria, né? Então, isso resulta que há uma quebra da simetria de inversão nesses materiais, fazendo com que os pontos K e menos K, né, sejam inequivalentes nesse sentido. E outra simetria importante desses materiais é a simetria de reversão temporal, né? Então, esses materiais eles apresentam simetria de reversão temporal, e o que acontece? Então, se a gente tem, por exemplo, né, um vetor de onda aqui que conecta o ponto gama, né, de momento zero até o ponto K, a gente tem um vetor aqui, um vetor K, por assim dizer. Agora, se a gente faz a reversão temporal de um vetor de momento vai ser exatamente o vetor oposto, né? Então, o vetor K aqui que liga o ponto gama ao ponto K, o vetor oposto vai ser um vetor que liga o ponto gama ao ponto menos K. Então, os pontos K e menos K, eles estão conectados pela simetria de reversão temporal nesses materiais. Só que, vamos pensar agora o que acontece no spin de uma partícula quando o material em que o spin do elétron, né? O que acontece com o spin do elétron quando esse elétron está no material com simetria de reversão temporal? Então, pensando semiclassicamente no spin, né, como apenas a direção, né, pensando no momento magnético, a gente pode pensar na regra da mão direita. Então, se a gente tem uma rotação no sentido horário, a gente vai ter o momento do spin para cima. Agora, se a gente aplica, né, a reversão temporal, essa rotação no sentido horário, ela vai inverter e vai ser uma rotação no sentido anti-horário. Então, e uma rotação no sentido anti-horário vai gerar um momento magnético para baixo. Ou seja, duas partículas que estão conectadas por simetria de reversão temporal,
elas necessariamente devem apresentar spins opostos, uma vez que essa rotação em direções opostas vão resultar em momentos magnéticos opostos, ou seja, spins com direções opostas. Então, o que acontece? Se a gente pega um elétron, uma determinada energia aqui no ponto K, ele vai estar conectado por simetria de reversão temporal a um elétron dessa mesma energia no ponto menos K. E, por conta da simetria de reversão temporal, esses elétrons eles têm que apresentar spins opostos, ou seja, o elétron numa determinada energia no ponto com momento K, ele vai ter um determinado spin, e esse elétron com essa mesma energia no ponto menos K, ele tem que ter spins opostos. E isso, se a gente soma isso com o desdobramento por acoplamento spin-órbita nesses materiais, isso vai fazer com que a gente tenha um desdobramento oposto nos pontos K e menos K. Ou seja, o ponto K, esse desdobramento aqui da banda de valência, o topo vai ter um spin para cima, enquanto o que vai desdobrar para menores energias vai ter um spin para baixo. E por simetria de reversão temporal, no ponto menos K, a gente vai ter exatamente o oposto, né? Aqui a gente vai ter spin para baixo e aqui spin para cima. Então, isso vai gerar um acoplamento spin-vale nesses materiais. Ou seja, a gente está... Então, aqui a gente tem esses vales, né, que a gente chama de vale, que são os vales K e menos K, e esses vales apresentam spins opostos. Então, a gente tem acoplamento do grau de liberdade de vale com o grau de liberdade de spin. Mas como, beleza, muito interessante, mas como que a gente pode acessar isso? Então, o que a gente tem é que os momentos, né, magnéticos de cada um dessas bandas aqui também vai ser diferente. E aí, por regra de seleção, então, por exemplo, desse ponto, para a gente fazer uma transição aqui para a banda de condução, a gente vai ter uma diferença nos MJ de -1, enquanto aqui no Vale K, a gente tem uma diferença, um delta MJ de +1. E por regra de seleção, isso pode ser acessado, né, de maneira seletiva com luz circularmente polarizada. Por quê? Porque luz circularmente polarizada à esquerda vai gerar uma transição de delta MJ +1, enquanto luz circularmente polarizada à direita vai gerar uma transição de MJ -1. Então, que é o que a gente chama do sigma mais e sigma menos, né? Então, com luz circularmente polarizada sigma menos, a gente só vai estar acessando as transições no vale menos K. Enquanto com luz circularmente polarizada à direita, a gente só vai estar acessando as transições no vale K. E isso nos permite, então, acessar seletivamente esse acoplamento spin-vale, né? E isso abre aí um campo enorme aí para esses materiais para desenvolvimento de dispositivos aí com spintrônica e o que a gente chama de valetrônica, né? Então, da mesma maneira que a eletrônica está associada com a gente controlar as correntes, né, de elétrons para transportar informação e tudo mais, a gente pode também criar dispositivos dessa maneira, não controlando o elétron apenas, por assim dizer, mas controlando alguns dos seus graus de liberdade, né, como o spin ou como o vale, né? Então, abre novas possibilidades para diferentes dispositivos com diferentes características. E, bom, beleza. Então, a gente tem esse acoplamento spin-vale que pode ser acessado com luz circularmente polarizada. E qual tipo de efeito que a gente pode, né, resultar disso aí? Bom, um dos efeitos é o que a gente chama de efeito Zeeman de vale. Então, o efeito Zeeman, também nas aulas de quântica, vocês vão lembrar que quando a gente aplica um campo magnético em materiais, né, que possuem aí suas bandas, né, com momentos de spin, o que vai acontecer é que esse campo magnético ele pode deslocar esses níveis de energia, né, essas bandas de energia, ao acoplar com o spin. Agora, se a gente tem bandas de energias com diferentes spins, esse efeito Zeeman vai gerar um deslocamento dessas bandas para sentidos opostos, né?
Então, se a gente aplica um campo magnético em uma direção, enquanto uma banda com determinado spin vai se deslocar de uma maneira, a banda com o spin oposto vai se deslocar de outra maneira. E o que acontece é, se a gente tem os vales K e menos K com spins opostos, o que a gente vai ter são essas bandas de energia nos vales K e menos K deslocando de maneira oposta se a gente aplica um campo magnético externo. E o que a gente tem é, se a gente, enquanto, por exemplo, no vale K, se a gente aplica um campo positivo, isso vai gerar uma aproximação da banda de valência com a banda de condução. No vale menos K, esse campo positivo vai gerar um distanciamento, ou seja, vai aumentar o gap. Então, essa energia de transição com o campo magnético positivo, ela fica menor no vale K e maior no vale menos K. Então, se a gente pega, por exemplo, um espectro, então aqui em pontilhado a gente não tem campo magnético. As transições nos vales K e menos K, elas têm a mesma energia. Se a gente aplica um campo magnético, que é o caso aqui desses espectros em azul e vermelho, a gente tem que um espectro vai se deslocar para maiores energias e o outro espectro vai se deslocar para menores energias, né? Então, aqui, em função do campo magnético, a gente tem esse deslocamento aqui linear dessas energias. E isso, então, assim, abre a possibilidade da gente não só ter um acoplamento de spin e vale, mas a gente consegue também que esse acoplamento spin e vale quebre degenerescência em relação à energia, né? Ou seja, enquanto que para campo magnético zero a gente tem esses estados no vale K e menos K energeticamente degenerados, ao aplicar um campo magnético, a gente quebra essa degenerescência e a gente gera o que a gente chama de desdobramento Zeeman. Ou seja, esse delta E aqui, que é exatamente a diferença de energia dos gaps, né, no vale K e no vale menos K. Bom, e essa diferença de energia, né, esse desdobramento Zeeman, ele vai depender do campo magnético, do magnéton de Bohr, que é uma constante, e do fator G, sendo que esse fator G, ele vai mensurar ali o quanto que o material é suscetível, né, a ter um desdobramento Zeeman ao aplicar um campo, né, ou seja, fatores G maiores mostra que o material é mais suscetível a esse desdobramento, fatores G menores, o contrário. Para o caso das monocamadas de TMDs, isso já é muito bem reportado, que eles possuem, né, os exons possuem um fator G de aproximadamente menos 4. E isso, né, está relacionado com um desdobramento Zeeman, essa diferença de energia, de aproximadamente 0,23 milieletronvolts por Tesla. Ou seja, a gente precisa aplicar um Tesla, que é muita coisa, para ter um desdobramento assim, muito pequeno, né, de 0,23. Então, por mais que é um efeito muito interessante, ele é um efeito pouco intenso para fins práticos. Então, um dos interesses, né, dessa área é exatamente maneiras, de alguma forma, da gente modificar esses materiais a fim de conseguir fatores G elevados, né? Aumentar esse fator G, aumentar esse desdobramento Zeeman desses materiais. Bom, existem algumas maneiras de se fazer isso, que vêm sendo estudadas, e uma delas é através de defeitos, né? Ou seja, a gente introduzir defeitos no material para esses defeitos modularem as propriedades do material de maneira que a gente queira. Então, o que são defeitos, né? Em termos disso. Então, aqui está uma monocamada de TMD, que seria uma monocamada perfeita, né? A monocamada sem defeitos. Ela tem a estrutura exata dela, uniforme e cristalina, então, todo defeito são maneiras de alguma forma, a gente faça com que essa estrutura seja menos cristalina ou menos uniforme, porque são né, os ditos defeitos. Então, um defeito, por exemplo, são vacâncias de átomos, né? Então, se a gente remove um átomo, a gente quebra a uniformidade desse material, então é um defeito. Então, a gente pode também dopantes substitucionais, né? Ou seja, substituir o átomo de um determinado material, de um determinado elemento,
por outro elemento químico, né? Ou seja, a gente também está quebrando aqui essa uniformidade. Ou se não, átomos ou moléculas absorvidas na superfície do material, ou passivadas aqui nas bordas. A gente pode também ter defeitos, né, estruturais, por assim dizer, né, defeitos que estão relacionados com a estrutura cristalina do material, ou seja, se a gente pega materiais que têm orientações diferentes e eles são conectados, bem aqui na conexão, que a gente chama de fronteira de grão, ele tem uma estrutura geométrica diferente, que é considerado um defeito também, ou as próprias bordas, ou até mesmo a gente aplicar, né, tensão mecânica, seja extensiva, compressiva, e de alguma maneira, alguns trabalhos tratam também heteroestruturas, ou seja, a gente pegar diferentes materiais e combinar diferentes materiais como um tipo de defeito. Agora, defeito sempre tem, assim, o defeito é uma palavra pejorativa, né, por assim dizer. Então, no primeiro momento, a gente entende que a gente introduzir defeitos é uma coisa ruim. No entanto, se a gente introduz defeitos de maneira controlada e defeitos com propriedades conhecidas, esses defeitos eles podem ali modular e podem induzir novas propriedades ou até mesmo, né, amplificar certas propriedades de maneira que a gente queira. E isso, né, é a área de engenharia de defeitos que trabalha nesse sentido. Então, o que eu venho trabalhando, né, desde o final do meu doutorado é o quê? É a gente, de alguma maneira, pegar as propriedades ópticas dos TMDs, das monocamadas de TMDs, introduzir defeitos de maneira com que essas propriedades ópticas sejam moduladas, sejam melhoradas de alguma forma. E as ferramentas para a gente estudar isso, no caso aqui o que eu vou apresentar, é através de magneto-ótica. Bom, então, falando um pouco da técnica, né, de magneto-ótica, que eu vou mostrar a magnetofotoluminescência. Então, primeiro, falar sobre a fotoluminescência. Então, o que acontece como comentado, se a gente excita o elétrons, né, para a banda de condução, uma hora esse elétron vai decair para a banda de valência. E ele pode fazer isso emitindo um fóton. Quando esse elétron é excitado por luz e decai emitindo luz, a gente tem o que a gente chama de fotoluminescência. A gente tem outros processos de luminescência, né? A gente tem, por exemplo, a eletroluminescência, que é quando a gente excita o elétron através de uma corrente elétrica, né, de uma diferente potencial, e depois ele luminesce, né, ele emite luz. A gente pode também ter a termoluminescência, a gente excita por energia térmica e depois ele luminesce, mas aqui o que a gente faz é excitar com luz, com fótons, e depois observar a luminescência, a emissão também de fótons desse material. E aqui a gente tem um espectro característico, né, da fotoluminescência do WSE2, que é um TMD em específico, a monocamada de WSE2, e esse pico aqui é exatamente o pico relacionado a essa transição, a transição mais específica do exton A desse material. Então, ou seja, se a gente olha para a energia aqui desse pico, essa energia vai nos dar informação sobre a energia de transição aqui nesse material. Só que a gente pode ter também se a gente introduz defeitos no semicondutor, esses defeitos podem introduzir estados no meio do gap aqui do material. E esses estados no meio do gap, eles podem, como a gente vai ver mais à frente, gerar outros picos de fotoluminescência também de menor energia. Então, comentando isso, porque isso vai ser visto mais à frente, e aí eu reforço novamente. Bom, e como que é o setup, né, que a gente utiliza? Então, a gente tem uma fonte de excitação, que é um laser. Essa fonte, ela é direcionada aqui dentro do nosso magnetocriostático. Então, nosso magnetocriostático, a gente pode variar a temperatura de 3,5 a 80 Kelvin, então são medidas em temperaturas criogênicas, e a gente aplica campos magnéticos de 9 a menos 9 Tesla. Então, aqui essa luz, ela é focada na amostra
por uma objetiva, né, uma lente objetiva. A gente controla a polarização linear de entrada com uma placa de lambda sobre 2, e essa amostra, então, ela vai luminescer, e essa luminescência a gente coleta de novo pela objetiva e é direcionada para o nosso espectrômetro. Nós temos um espectrômetro que contém uma grade de difração que vai abrir, né, em energia, né, em comprimentos de onda, o espectro, e vai ser detectado numa CCD. Então, a gente vai ter informação das intensidades por comprimento de onda dessa luz. E a gente controla aqui, no nosso caso, que a gente tem interesse, né, as emissões com polarização circular, através de uma placa de 1/4 de onda e de um polarizador. Bom, então, passando para os resultados, comentar brevemente os dois resultados, né, de artigos recentes que a gente publicou. Um é sobre a caracterização magneto-óptica de monocamadas de WSE2 dopadas com vanádio, né, ou seja, e por que dopadas com vanádio? O que foi visto anteriormente se a gente tem uma monocamada de TMD e a gente introduz átomos, metais spin polarizados, esses átomos na monocamada de TMD, eles podem adquirir um ordenamento magnético, introduzindo ali um ferromagnetismo no material. Então, isso foi mostrado para monocamadas de WSE2, com vanádio, no caso, né? Então, aqui, por exemplo, com 2% de vanádio, eles mostraram por medidas aqui de magnéticos essa esterese, comprovando aí o ferromagnetismo nesses materiais, mesmo em temperatura ambiente, o que é interessante porque aqui a gente está estudando fenômenos magneto-ópticos. Então, se a gente sai de um material, é aquilo que eu comentei da engenharia de defeitos, né? A gente tem um material, os TMDs, eles são não magnéticos, né? Eles não têm nenhuma resposta magnética. Só que se a gente introduz um defeito, que é o caso, né, dopar o material com um átomo de vanádio, esse átomo de vanádio ele pode introduzir um ferromagnetismo no material. E aí o que acontece então esse ferromagnetismo, de alguma maneira, pode modular as propriedades magneto-ópticas da nossa monocamada de TMD. E foi exatamente isso o objetivo do trabalho, né? Fazer uma investigação do efeito Zeeman de Valles nessas monocamadas de WSE2 dopadas com vanádio. Então aqui a gente tem a monocamada pura e aqui a monocamada com 4% de vanádio. Então aqui está o nosso espectro de fotoluminescência e o que a gente assim, pode ver já de cara para essa monocamada com 4% de vanádio é esse ombro aqui de menor energia, né, que está associado a esse pico aqui em marrom, que não existe aqui na monocamada pura. E esse pico, ele é exatamente um pico de defeito do material, que é o que eu comentei anteriormente, que defeitos podem introduzir estados no meio do gap e introduzir, então, picos de fotoluminescência com energias menores. E aí a gente estudou, então, através de medidas de magnetofotoluminescência, o efeito Zeeman, tanto do pico principal, do pico do Exton, quanto desse pico de defeito, né, que a gente chama desse XV aqui. E o que a gente vê é que, aplicando um campo magnético de 9 Tesla a menos 9 Tesla, quando a gente tem um deslocamento muito pequeno aqui, quase que imperceptível nesse espectro, para o pico do Exton, esse pico de defeito aqui já tem um deslocamento muito mais intenso. Então, esses aqui são mapas, né, de fotoluminescência, então, variando de menos 9 a 9 Tesla. A gente vê que tem esse deslocamento aqui do pico intenso, enquanto para o pico do Exton bem menos intenso, né? Ou seja, a gente tem um desdobramento Zeeman relacionado a esse pico de defeito bem maior. Aí, para cada um desses picos aqui, a gente fez um ajuste desses gráficos, tirou a energia desses picos e plotou aqui nesses gráficos, né? Então, para esse pico aqui, o principal, a gente tirou um fator G de menos 5,2. Então, lembrando lá do fator G de menos 4 da monocamada pura, né, sem defeito, teve um pequeno aumento do fator G, né, de menos 4 para menos, assim, em módulo, né, de menos 4 para menos 5,2. Enquanto para esse pico de defeito, a gente já teve um aumento de uma ordem de grandeza, né? A gente viu um fator G de menos 51,6.
E aí, através de cálculos teóricos de alguns colaboradores para a estrutura de bandas eletrônicas, tanto para monocamada pura quanto para monocamada dopada, o que foi visto para monocamada pura, isso tudo aqui, cálculos sem campo magnético. Para monocamada pura, a gente tem aqui uma degenerescência nos vales K e menos K, ou seja, a mesma energia das bandas no vale K é a mesma energia nas bandas dos vales menos K. Agora, quando a gente introduz o vanádio, por conta do ordenamento ferromagnético desses átomos de vanádio, ele já intrinsecamente quebra essa degenerescência. E ao quebrar essa degenerescência, esses momentos magnéticos eles vão induzir uma resposta elevada nos ímãs desse material, que foi exatamente o que a gente observou. Bom, um outro resultado também queria mostrar, bom, para quem tiver interesse, isso foi publicado ano passado nessa revista aqui, na SMAL, caso alguém tenha interesse em mais detalhes. E um outro trabalho que foi recentemente publicado foi sobre também monocamadas de WS2 e WSE2 envelhecidas. Então, o que acontece? Essas monocamadas envelhecidas, quando elas têm contato com o ambiente, elas têm absorção de átomos, moléculas em superfície, são defeitos que a gente não sabe exatamente definir, identificar, mas a gente sabe que eles existem lá e eles, de alguma maneira, afetam as propriedades do material. Então, aqui a gente tem essa monocamada envelhecida do WSE2 e aqui o espectro de fotoluminescência. Então, de novo, a gente tem o pico principal aqui, que é o Exton, e a gente tem esse pico aqui em menor energia, que é o pico de defeito. Então, aqui são vários gráficos que a gente faz, né, alterando a potência, mas assim, então, de novo, a gente tem esse pico de defeito, e a gente estudou também, fez medidas de magnetofotoluminescência nessas monocamadas de WSE envelhecidas. Então, esses mapas aqui, então, se a gente pega uma linha desse mapa e traça aqui o perfil de intensidade, né, é um espectro para um determinado campo magnético. Então, aqui seria o espectro para o campo magnético igual a 6. Já aqui, o espectro para o campo magnético igual a menos 6. E o que a gente vê é que, enquanto a gente, variando o campo magnético, o Exton, ele quase não se altera, esse pico de defeito já tem uma grande modulação com o campo magnético. Ele alarga em energia, então aqui, né, a gente tem energia, ele alarga em energia, ele desloca também, né, a energia, ela alarga e é deslocada, e ele muda em intensidade, né, ou seja, esses vermelhos aqui são mais intensos que o amarelo. E aí, se a gente também tira as energias, tanto do Exton quanto desse pico de defeito, a gente tira um fator G para o Exton de menos 3,2, então está um pouco menor do que para amostras puras, mas para esse pico de defeito aqui, a gente já tem um fator G de menos 19,1, também um fator G aumentado. A mesma coisa a gente vê para a monocamada de WS2 envelhecido. O mesmo tipo de comportamento, o Exton, um fator G de menos 3,6, e esse pico de defeito, um fator G de menos 25. E como que a gente explicou isso, né? Então, o que acontece? Aqui, como falado anteriormente, aqui é para campo magnético igual a zero. Aqui a gente tem a banda de condução, banda de valência, banda de condução, banda de valência, degeneradas em energia nos pontos K e menos K. E aqui a gente tem, né, a nossa banda contínua aqui de defeitos. E aí, se a gente excita elétrons para cá, para a banda de condução, esses elétrons eles podem decair aqui para essa banda de defeito. E pode haver, né, então aqui em azul é representado o spin para cima e em vermelho o spin para baixo. A gente pode ter, né, essas transições entre spin de uma banda, de um spin para cima para spin para baixo, ou de spin para baixo para spin para cima. Mas como tudo é degenerado, há uma mesma probabilidade dessas transições, fazendo com que haja uma mesma população de spins. Então, quando a gente tem essa emissão ela permanece assim,
igual tanto no vale K quanto no vale menos K. Agora, quando a gente aplica um campo magnético, a gente tem os deslocamentos em energia. E o que a gente vê é que, para, por exemplo, campo magnético positivo, essa banda de defeitos aqui vai estar mais próxima da banda de condução no vale K do que no vale menos K, ou seja, a diferença de energia aqui é muito maior. Então, esse estado aqui tem uma energia muito maior do que esse estado, que tem uma energia muito menor. E por termalização, né, ou seja, por relaxação térmica, os estados eles sempre tendem a relaxar para estados de menor energia. Então, estados aqui com spin para baixo tendem a relaxar para estados aqui com spin para cima. Então, a gente tem uma população de spin para cima muito maior aqui do que uma população de spin para baixo, e com isso a gente tem que essa emissão aqui passa a ser mais intensa, com mais larga e com uma energia ainda menor por conta disso, né? Então, foi também recentemente aceito no The Journal of Physical Chemistry C, e aí, assim, são os dois trabalhos que eu queria comentar hoje. Em conclusão, né, que eu quis passar de vocês levarem de mensagem para vocês, é que quando a gente tem uma monocamada de TMD, o que acontece é que a gente tem um acoplamento spin-valley nessas monocamadas. E uma vez que os spins em cada vale vão ser opostos. Esse acoplamento spin-valley pode ser acessado por luz circularmente polarizada. E se a gente aplica um campo magnético, esse acoplamento spin-valley vai gerar um efeito Zeeman de vales, uma vez que em cada um desses vales, o deslocamento Zeeman vai ser oposto. Então, a gente vai quebrar a degenerescência através de um efeito Zeeman de vale desses materiais. E o que a gente pode fazer é, através de defeitos, né, que eu mostrei, tanto dopagem com vanádio ou quanto o envelhecimento dessas amostras, a gente pode aumentar essa resposta magneto-óptica, né, esse efeito Zeeman de vales, nesses materiais. E, bom, só para comentar brevemente, a gente segue nessa linha. Aqui eu mostrei, né, um estudo com WSE2 dopado com vanádio. Hoje, até mesmo essas semanas, eu tenho feito medidas do WS2 com vanádio. A gente também tem estudado aí com dopagens com outros materiais, com nióbio, com ferro, com níquel, que também são átomos metálicos spin polarizados. E uma outra maneira também de induzir esses efeitos, né, de modular esses efeitos magneto-ópticos, é através de heteroestruturas, né? Então, a gente começou a estudar, a gente coloca essas monocamadas de TMDs em cima de materiais bidimensionais antiferromagnéticos, tentando, de alguma maneira, que esse material antiferromagnético, por efeito de proximidade, induza algum efeito magnético nos TMDs, e a gente possa estudar também como que isso afeta as propriedades magneto-ópticas dos materiais. Bom, então, só agradecer, né, esse trabalho é um trabalho de várias mãos, né, então, tanto o pessoal do UFSCar, quanto o pessoal da FMG, também colaboradores em Ouro Preto, Rio Grande do Norte, no CTN, e também de fora, o pessoal que cresce a amostra lá na Penn State para a gente. Então, aqui é o grupo de nanoestruturas semicondutoras, é o grupo que eu faço parte hoje na UFSCar. O laboratório de nanoespectroscopia é o laboratório que eu fiz meu doutorado na UFMG. Aqui as agências de fomento também. E obrigado vocês pela atenção e, mais uma vez, aí ao Emilson pelo convite.